Melhor. Glória a Deus. Então, estamos aí, né, estudando esse mês sobre ser livre, né? E eu sei que você conhece já um pouco a respeito dessa liberdade, ou que Cristo conquistou para nós, né? E nós falamos sobre algumas coisas durante esse mês. Primeiro, que nós fomos livres de toda e qualquer enfermidade. Acho que você não ouviu. Você e eu, e todos aqueles que receberam a Jesus, foram livres de toda e qualquer enfermidade. Amém. Talvez você tenha pensado em alguns nomes que parecem ser difíceis e até mesmo impossíveis, mas sabe, Jesus curou também. Te livrou também dessas enfermidades. Não há nenhum nome que esteja assim, que você olhe e fale, não, isso aqui, não, o nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Então, não importa qual o relatório que chegue nas nossas mãos, nós devemos ficar com o relatório que Cristo já nos deu. Amém? Ele já nos livrou de toda e qualquer enfermidade. Ele já levou na cruz do Calvário toda e qualquer enfermidade. Nós falamos muito sobre isso dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, para que você e eu mesmo não aceitemos enfermidade no nosso corpo. Elas vão querer vir, elas vão querer bater, elas vão querer insistir. Mas, ei, você vai continuar dizendo, eu sou curado, eu sou cheio de saúde. O meu corpo vai se alinhar com o que a palavra de Deus diz. Fale com o seu corpo. Comece a dar voz para ele. Ei, você é curado. Ei, ouvido, você é sarado. Ei, perna, você funciona bem. Ei, rim, tudo vai bem com você e você vai continuar funcionando. Comece a falar com ele. Ele vai ter que se alinhar com o que a Bíblia diz. O nosso corpo tem que se alinhar com o que a palavra de Deus diz, porque a autoridade é a palavra. Amém? Então, fique com a palavra. Jesus levou toda e qualquer enfermidade para que eu e você não andássemos mais doentes. Porque doença nunca foi o plano perfeito do Senhor para nós. Cura, saúde, na verdade. Não é nem cura, é saúde foi o plano perfeito. Então, vamos desfrutar desse plano. Vamos vivenciar isso que Deus tem para nós. Quando os relatórios chegarem, olhe para ele e dizer, você chegou atrasado, porque eu já fui salvo, eu já fui curado, eu já fui sarado. A palavra já me respalda a respeito disso. Ainda que você volte lá no médico e o médico continue falando, você continue declarando. Quando você e eu, nós temos que tomar algum tipo de remédio, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, não é isso? Tem gente que toma alguns a mais aí, ou mais vezes, por algum tipo de situação. Mas quando você pegar um remédio natural e for tomar, lembre-se, seja ele natural, das plantas, ou seja ele da farmácia, pegue ele e fala, Senhor, obrigado, porque é o Senhor que me cura, não é esse remédio. O remédio não tem como te curar, mas o Senhor tem. Amém? Amém? Então, tome o remédio se for necessário, declarando a palavra, Pai, obrigado, porque eu sei que é o Senhor que me sara. Eu sei que é o Senhor que me mantém saudável. É o Senhor, irmãos. Não são as vacinas, por mais que eles estudem, elas não podem te manter saudável. Se você perguntar para qualquer médico, farmacêutico, quem trabalha na área da saúde, ele vai dizer para você, nenhuma vacina é 100% garantida. Nenhuma. 100% não. Mas Jesus é 100% garantido. Amém? Então, fique com a palavra. Não importa quais os relatórios que cheguem para você, irmãos, não aceite isso como normal. Não aceite isso, minha família teve, meu pai teve, é hereditário. Ei, você nasceu de novo. Você morreu, e morto não tem doença. E você ressuscitou, uma nova criação. Você está vivo em Cristo. Então, hoje, você vive essa nova realidade. É essa realidade que precisa estar muito firme dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos sobre isso. E nós falamos também, depois, sobre livres da miséria ou da pobreza. Porque miséria e pobreza também não glorificam o nome do Senhor. Deus não fez os seus filhos para andar mendigando, para andar capengando por aqui ou ali. Não. Deus, quando criou todas as coisas, fez todas as coisas belas, perfeitas, riquezas. Deus colocou as riquezas que tem na terra. Não foi o homem que fez. O homem está descobrindo algumas coisas. A Bíblia fala que tem tesouros escondidos. A Bíblia fala. Então, o homem só está descobrindo aquilo que Deus guardou, colocou lá. Mas quem fez o tesouro? Quem fez as riquezas? Quem fez o ouro? Quem fez a prata? Quem fez as plantas? Quem fez tudo foi Deus. Amém? Então, Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema com riqueza. Deus não tem problema nenhum com abundância.
Ao contrário, foi Ele que criou todas essas coisas. Ele, como eu disse, acho que eu falei isso quando eu ministrei, Deus poderia ter criado um tipo só de planta, um tipo só de alimento, e a gente comeria e viveria normalmente, porque aquele fruto poderia ter todas as vitaminas que você precisa. Né? Assim, às vezes a gente vai lá e compra uma vitamina, né? Essa vitamina tem de A a Z. Mas Deus fez várias plantas, vários tipos de frutas, verduras, legumes, e todas elas têm vitaminas que eu e você precisamos. Então, isso é abundância, não é? Então, Deus não quer os seus filhos aí mendigando. Deus não quer os seus filhos andando em miséria. Deus quer você enriquecido mesmo, em todas as áreas. Tanto financeiro, quanto na saúde, quanto na família, em todas as áreas, no sucesso profissional. Deus quer que você cresça. Porque quando você cresce, você engrandece a Ele. É o nome do Senhor que é glorificado. Quando você chega a uma posição na sua empresa, você não vai chegar lá dizendo que você conquistou alguma coisa, mas você vai dizer, ei, Deus me colocou aqui. E as pessoas que vão estar perto de você vão ver Cristo em vós, a esperança da glória. As pessoas vão dizer, nossa, essa pessoa nos trata melhor, essa pessoa, olha como que ela faz, olha, realmente ela carrega o nome de Jesus com ela. Realmente ela se parece com Ele. Não foi assim que falaram para Pedro? Né? Mas eu falo igual ele, se veste igual ele. Não, é discípulo. Que as pessoas possam ver assim nós, aonde nós chegarmos. Nós nos parecemos com o Senhor. Então, não tenha medo de recursos chegar na sua mão. Você não pode deixar que esses recursos dominem o seu coração. Você não deve ser escravo do dinheiro. Não, não sou. Mas quando o Senhor fala, dê, não, Senhor, não posso dar. Fulano não trabalha, eu trabalhei para ganhar isso. Aí você está sendo o quê? Avarento. E eu disse, o Senhor não tem problema com riquezas, com dinheiro, mas Deus não se agrada de avareza. Quando nós precisamos dar uma carona ou uma ajuda a uma outra pessoa, não posso, estou ocupado, não dá. Aí sim, Deus não se agrada dessas coisas. Ou quando nós temos algo e queremos ostentar. E nós estamos numa época que, infelizmente, há muita ostentação, né? Tudo a gente posta, tudo a gente mostra. E muitas das vezes não é porque a gente só ficou feliz com aquilo. É que a gente quer que as pessoas realmente vejam o que a gente tem. E aí, a intenção do coração, Deus não se agrada disso. Então, Deus não tem problema com você ter valores. O valor é para chegar na sua mão, para que você invista no reino. Se lembra da nossa confissão? A nossa confissão é o quê? Investir no reino, investir no evangelho, investir na causa de Cristo. Por isso que os recursos têm que chegar na sua mão. Porque se chegar na mão do ímpio, eles vão investir nas coisas do ímpio. Você vai ver aí, quantos milhões é gasto em coisas que não glorificam a Deus. Exemplo básico e simples, você vê aí os problemas que o carnaval traz na saúde, nas famílias. Mas, é muito dinheiro investido. Não é pouco não, irmãos. Cada fantasia é cara, muito cara. E as pessoas não reclamam de pagar. Elas têm alegria e prazer nisso. Mas quando o dinheiro chega na minha mão e na sua, e nós investimos em uma vida, irmão, não tem preço que pague. Aquela vida não ir para o inferno, aquela família ser restaurada, aquela pessoa ser curada. Você ganha uma pedrinha lá no céu. Sabe, irmãos, é importante recursos chegar na minha mão e na sua, mas é importante você saber administrar esses recursos. Porque também chegar e a gente só gastar com comida, bebida e roupa, não é o propósito. Mas quando nós sabemos investir, irmãos, o reino cresce. O nome do Senhor é glorificado. Há uma alegria tão grande dentro do nosso coração servir alguém com os recursos que chegam na nossa mão, com a nossa casa, com o nosso carro. Você já deu uma carona para alguém, ficou feliz porque você pôde servir? É bom demais. É gostoso ganhar carona, mas é muito mais gostoso dar também. É maravilhoso. Porque você tem o privilégio de poder trabalhar para o Rei dos Reis, carregando os filhos dele. Então, eu falei sobre isso, livres da enfermidade, livres da miséria. Você foi livre disso, você não precisa mais viver uma vida na miséria e dizer, é porque não tem jeito. Não, tem jeito sim, Jesus já deu jeito. Você e eu só precisamos o quê? Primeiro crer nisso, porque senão quando os recursos chegar, você vai, é pecado ter dinheiro, é pecado ter os recursos, e aí você não vai aceitar os presentes que Deus te dá.
Depois, pedir sabedoria para administrar esses recursos que chegam na minha mão e na sua. Senhor, como eu administro isso? Podemos investir na vida de muitas pessoas? Devemos. Mas também podemos usufruir. Senhor, como eu usufruo desse valor? No que eu devo investir? No que eu devo gastar? O que eu devo comprar? Porque você vai investir corretamente. Você não vai dar um tiro no escuro e comprar um aparelho e depois ele deu um problema, danificou. Não. O Senhor vai te conduzir certo naquilo que você deve adquirir. Amém? Então, peça sabedoria ao Senhor para administrar as suas finanças. Aquilo que chega nas suas mãos. Irmãos, ainda que seja 1 quilo de arroz na sua casa. Não sei se vocês conhecem o sistema, acho que é Coca-Cola, Pepsi, é uma marca aí. Sai um e entra um. Nunca ouviu falar nisso? O pessoal, quando ele vai fazer um estoque no mercado, as donas de casa geralmente fazem isso também, algumas. Quando você vai ao mercado, então você tira as coisas que já estavam, passa para frente, e as coisas novas você passa para trás. Para quê? Para não estragar. Isso é sabedoria. Isso é administração. Porque se você deixa as coisas que já estavam do mês passado para trás e coloca as novas na frente, o que você vai fazer? Pegar as da frente, usar as novas, e as de trás, que já era do mês passado, vão vencer, apodrecer. E aí você vai desperdiçar, jogar fora. Isso é falta de sabedoria. Uma coisa simples e básica de uma casa, de uma empresa. É sistema de uma empresa isso. As empresas fazem isso na reposição dos mercados. E é muito bom a gente fazer isso na nossa casa, para que não haja desperdício, porque Deus também não se agrada de desperdício. Então, são coisas simples que a palavra nos ensina. E essas coisas simples é que são o jeito de você prosperar, porque você fechou as torneiras e as brechas que vazam no final do mês. Aí você acaba tendo que comprar mais coisas e jogando um monte de coisa vencida fora. Olha que ruim. Então, é importante nós termos sabedoria para administrar. Peça ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para administrar as minhas finanças, a minha casa. Quais são as torneiras que estão abertas, estão vazando dentro do meu lar? Coisas que estão quebrando demais, coisas que já passou o tempo de trocar. Tem coisas que passou o tempo de trocar, tem que trocar. Não adianta eu ficar arrumando, ficar remendando, porque só vai ser trabalho. E tem coisas que ainda dá para reutilizar, dar uma arrumada, né? Uma decorada diferente aí, reutilizar. Então, nós precisamos ser sábios. E a sabedoria, irmãos, não vem dos livros. Parece que sim, né? Mas não. A sabedoria vem de Deus. Nós crescemos lendo um livro, até crescemos. Mas a verdadeira sabedoria vem do alto. Essa, só o Senhor pode dar. Então, peça a Ele sabedoria para as mínimas coisas no seu dia a dia. E Ele vai te dar. E aí não vai haver desperdício, e aí vai haver prosperidade. E vai sobrar, e você vai ter para você e para outros. Porque esse é o propósito do reino. Amém? Glória a Deus. Eu falei sobre livros da morte. E como é bom saber que, né, nós não temos mais, nós não vamos mais estar separados de Deus. Outrora nós estávamos no pecado e vivíamos nele. E por causa disso nós estávamos mortos espiritualmente e estaríamos afastados do Pai. Mas em Cristo, você e eu recebemos a Jesus. Nós fomos ligados de novo na videira. E hoje, se partirmos, nós vamos para a glória com o Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida. E isso é precioso demais, porque o Evangelho é isso. Não é uma vida só na terra, mas uma eternidade com o Senhor. Então, viemos dele, e como recebemos a Ele, voltaremos para reinar com Ele. Então, é precioso você saber que você tem vida eterna dentro de você. Você saber que foi precioso o que Cristo fez por mim e por você. Que você vai... Aqui é só uma passagem. Que você e eu passemos bem por aqui. Mas que nossa mente e o nosso corpo não fiquem ligados só nas coisas do natural. Lembrando que tem uma eternidade para viver ainda com o Senhor. Para desfrutar de grandezas. Tem presentes e surpresas por vir, irmãos. Porque a Bíblia fala sobre galardões... E ela não é assim tão clara sobre isso. Então, tem coisas que o Senhor guardou para lá, para nós desfrutarmos. Amém? Então, falamos sobre morte eterna, no caso, ou o poder da morte que Jesus já venceu por nós. Amém? E hoje vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, mas também vamos falar que fomos livres do pecado. Amém? Abre Romanos 5, versículo 12. E eu vou falar um pouquinho da nossa salvação também. Romanos 5, versículo 12,
Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, né, através de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade, né, morreria ou estaria separada espiritualmente do Senhor. Você lembra que eu falei sobre isso? Com a queda, veio toda aquela consequência do pecado. Por causa da desobediência de Adão, eu falei um pouquinho sobre culpa, não é isso? Medo, vergonha, a morte, né, física e espiritual, na mesma hora aí que Adão morreu. Miséria, doença, pobreza e inimizade, tudo isso foi consequência do pecado, da desobediência. Mas Cristo nos livrou, nos resgatou de tudo isso. Amém? Então, nós mudamos de família, no caso, né? Adão estava ligado em Deus, fazia parte da família de Deus. Quando pecou, mudou de família. Então, a mudança de família, a mudança de reino, ele fazia parte de um reino e depois havia um império de trevas. A Bíblia fala sobre esses textos, depois nós vamos ler. Nós já lemos alguns durante esses dias que eu falei. E eu quero que você abra em Deuteronômio 15, ou 28. Foi o texto central de todas as ministrações. Deuteronômio 28. Então, você vai ver, do versículo 1 até o 14, você vai ver as bênçãos, se quiseres e ouvires a voz do Senhor, né? Quando nós obedecemos aos mandamentos, quando nós obedecemos a palavra, essas bênçãos, elas correm atrás de nós. Não é você que vai correr atrás das bênçãos. Amém, irmãos? Porque muita gente está correndo atrás daquilo que Deus está dizendo. Ei, eu que vou te dar. Então, se nós quisermos ouvirmos, obedecermos, comeremos o melhor da terra, ou comeremos tudo isso que Deus preparou para nós. Há uma obediência a ser cumprida. Mas, versículo 15, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então, aí há várias maldições, e você vai ver sobre saúde, sobre tantas outras coisas. Eu nem quis ler com você, mas eu queria que você lesse. Eu já falei para ler na outra vez, dê uma lidinha lá. Quantas maldições viriam? E Cristo foi lá na cruz para isso, para me salvar e salvar você dessas enfermidades, dessas maldições. Porque no pecado essas maldições tinham liberdade ou acesso à nossa vida. Mas em Cristo Jesus elas não têm mais. Amém? Glória a Deus. Então, é motivo de ser grato. É motivo de se alegrar mesmo, de dizer, Senhor, obrigado. De confiar em um Senhor tão maravilhoso que nos livrou de todas essas consequências que viriam sobre nós. Aleluia. Nunca foi o plano de Deus que o homem vivesse essas coisas ruins, essas maldições. O plano original era a perfeição. Se lembra que você leu lá em Gênesis, você já leu Gênesis. Eu falei, ei, você não vê em Gênesis, você não vê doenças lá. Deus criou alguma coisa doente, danificada, machucada, ferida. Você não vê depressão em Gênesis, você não vê nada disso. Mas quando o pecado entra, você já logo vê, em sequência, essas coisas acontecendo. Então, o plano perfeito e original é que você e eu não vivêssemos essas coisas. Mas por causa do pecado, essas coisas entrou na humanidade. Então, Deus é um Deus bom. Deus não se agrada ou não fica feliz de ver os seus filhos. Como a gente vê, às vezes, alguém por aí, jogado em um lugar, caído em outro, envolvido com drogas, prostituição, sofrendo, perdendo sua família, perdendo seus filhos. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não fica feliz com essas coisas, porque essas coisas não foram feitas para nós. Amém? Por isso Deus enviou Jesus. Fala Evangelho. Boas notícias. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é tão bom que enviou o seu Filho. Eu quero que você abra em João 3,16. Eu sei que você conhece muito bem esse texto, mas como é bom ouvir, ler e meditar nesse texto, não é, irmãos? Principalmente quando as pressões, elas batem. Aí a gente lê esse texto e fala, obrigado, Senhor. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não amou aqueles que eram bonzinhos, aqueles que Ele já sabia que ia se converter. Deus amou o mundo. E Ele enviou Jesus por todos.
Ele não faz acepção. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor não enviou Jesus só para que eu e você tivesse uma vida boa aqui. E depois morresse e fosse ficar longe dele. Por isso a importância de saber que você tem vida eterna. Ele disse, para que eu e você tenhamos vida e vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a bondade e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, sabe, celebre mesmo a sua vitória. Celebre mesmo a sua vida, a sua salvação. E eu disse da outra vez, celebrar, irmão, não estou dizendo para você correr e pular na igreja. Eu estou dizendo para você acordar todo dia e ser grato. Para você todo dia, Senhor, obrigado. Sabe, para que você todo dia, sabe, se lembre como foi bom conhecer Jesus. Para que todo dia você tenha avivado no seu coração. Para que vir à igreja, ou participar das coisas do reino, ou ouvir um louvor, ou ler a palavra, não seja algo comum. E, eu já li esse versículo. Eu já sei o que vai ministrar. Não, Senhor. Foi tão precioso por minha causa. Amém? Aleluia. Gálatas 3,13. Você pode abrir aí, por favor? Nós lemos bastante também esse texto. Diz assim, Cristo nos resgatou, fala resgatou, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez isso por mim e por você, irmãos. Nós nem o conhecíamos, mas ele decidiu ir lá, por nossa causa. Olha, a Bíblia é tão clara, ele nos resgatou, ele te tirou dessas coisas. Então, você e eu não precisamos viver nessas coisas, porque nós já fomos resgatados de lá. Amém? E ele diz assim, fazendo-se maldição por nós. Ele foi no nosso lugar. Ele não pecou em nenhum momento. Mas mesmo assim, ele decidiu levar o meu pecado e o seu. Talvez você pense assim, eu nunca matei, nunca roubei. Mas além de levar todos esses, que é para a gente, nossa... que esse pecado, ele levou todos os pecados, todas as enfermidades, toda a maldição, toda a dor, todo o sofrimento. Ele levou tudo, inclusive o pecado original, que era o não reconhecer o Filho de Deus, ou o próprio Deus. Esse foi o pecado de Adão. Não obedecer ao próprio Pai. Amém? Então, você vê aí o Senhor, Ele nos amou. Ele te tirou deste lugar. Então, eu sei que tem dias que a nossa alma não está tão feliz assim. Mas é nesse dia que você vai dizer, como Davi disse. Ou como o livro de Lamentações. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Ei, alma, aquieta-te. Lembra-te do que Deus fez por você. Lembra-te do que Jesus conquistou na cruz por você. Porque tem dia que a nossa alma não está muito feliz, não, irmãos. Tem dia que a alma ela fica meio, né? Por isso a importância de equilibrar ela na palavra. Porque aí sim, ela vai entender. Eita, eu sei o que Jesus fez por mim. Eu não vou ficar chorando as mágoas quando Ele diz que me ama. Exatamente como eu sou. Às vezes você pode não gostar de algo em você, mas sabe que Deus te ama exatamente como Ele te fez? Exatamente, aquilo que você não gosta, Ele diz, é perfeita, é linda, eu criei ela. Glória a Deus. Mateus 14, versículo 36. Mateus 14, versículo 36. Acho que não é esse texto. Não é esse texto. Deixa eu só achar aqui. Se alguém achar aí, é o texto que Jesus pede para passar dele o cálice. Eu não me lembro agora exatamente onde está. Senhor, passa de mim este cálice. Se alguém achar.
Mateus 14, eu marquei errado aqui. Deixa eu ver se é Lucas. 26, deixa eu ver. Não sei se eu marquei Mateus ou se era... 26, 39, você falou? Isso. Amém. Mateus 26, 30 e... Deixa eu ver. Eu vou subir um pouquinho. Opa, peraí. Vamos ler do 36. Mateus 26, 36. Eu coloquei 14, deve ser 26, eu coloquei 14. 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmenes e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Ele, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, irmãos, Jesus, nesse momento, ele foi conversar com o Pai e ele pediu, né? Senhor, passa de mim esse cálice. Porque o que o Jesus ia passar não era algo fácil. Jesus sempre viveu em comunhão com o Pai. Sempre. Mas Jesus sabia que quando ele fosse para a cruz, naquele momento, ele ia perder essa comunhão. Então, afasta de mim esse cálice, ou aquele momento na cruz, Jesus estaria levando o meu pecado, o seu pecado, todo o pecado da humanidade. E o pecado nos separa de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Então, naquele momento, Jesus estava sendo separado de Deus. Então, ser cuspido, furado, machucado, para nós já é muita dor e muito sofrimento. Mas o maior sofrimento que Jesus estava sofrendo não era essas coisas na carne. Era espiritualmente. Então, é muito precioso a sua salvação. Porque aquele cálice era de dor para Jesus. Porque ele ia levar os nossos pecados. Ele, Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero ficar longe do Senhor. Eu não quero ficar distante. É preciosa demais a sua salvação. Valorize. Glória a Deus. Jesus foi o nosso substituto, tomou o nosso lugar em tudo, aquilo que deveríamos sofrer por causa do pecado. Ele foi no nosso lugar. Aquela cruz era para eu e você estar lá. Mas ele foi. Ele disse: não, deixa eles. Eu vou no lugar deles. Perdoa eles. Pode deixar, a culpa toda eu carrego. Eles vão ficar como se nada nunca houvesse acontecido com eles. Então, hoje, nós estamos ligados em Deus através de Cristo. O pecado não pôde segurar Jesus, porque Jesus nunca pecou. Glória a Deus. Abre em 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que em Cristo, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele momento de dor, Jesus estava nos salvando. Ele estava mostrando o seu amor por nós, mesmo que nós nem o conhecíamos. E não só foi por nós, que estamos na igreja evangélica, mas foi pela humanidade. Infelizmente, eles não sabem disso. E é por isso que muitas das vezes eles estão se cortando, se drogando e muitas outras coisas, se suicidando, achando que Deus não me ama, porque senão não estava vivendo assim. Porque passando pressões na mente, uma das maiores pressões, irmãos, nem é na carne. Você toma um remédio, alivia, mas a dor da consciência, uma mente sendo bombardeada, só o Senhor mesmo, só a graça. Aleluia. Então, Ele fez você e eu
Justiça de Deus. Justificados. Não mais culpados. Por mim e por você. Por amor. Você não fez nada para merecer, você não pagou, você nem sabia. Você só disse, eu reconheço Jesus. Ele é o meu Salvador. E Ele fez tudo por mim e por você. Aleluia. Ele, em Isaías 53, versículo 4, vai falar que Ele levou as nossas dores e enfermidades. Não é isso? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por tudo que Ele sofreu, você e eu hoje podemos desfrutar de saúde divina. Podemos orar, podemos crer, podemos declarar e podemos desfrutar, vivenciar saúde. E quando alguma doença chega, cura. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Porque é um momento que um relatório ruim pode chegar, você dobra o seu joelho, Senhor, eu fico com a sua palavra. E aquele relatório é mudado. Mas muitos lá fora nem disso sabem. E aceitam aquilo como que algo, uma sentença que ele tem que cumprir. Não, você já foi livre. Aleluia. 2 Coríntios 8, versículo 9. Vai falar aí que nós lemos bastante no nosso ministério. 2 Coríntios 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já sabe. É maravilhoso demais. Ei, você já sabe que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele é rico, mas ele veio. Ele deixou a glória, a divindade, os recursos divinos para vir como um ser humano, para que eu e você pudesse desfrutar de riquezas, para que eu e você pudéssemos ser prósperos, para que eu e você pudesse viver uma vida boa, em todas as áreas, para que eu e você tivéssemos casamentos felizes, filhos, graças a Deus, saudáveis e abençoados. Amém. Aleluia. 1 Pedro 3,18. Passei. 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos, fala, me levou a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia, irmãos, Ele está vivo. Deixa eu te falar, Jesus, Ele está vivo. Vivo. Isso é maravilhoso demais, porque se Ele não ressuscitasse, você e eu não teríamos vida eterna. Mas Ele ressuscitou. E por causa disso, por causa da ressurreição, hoje nós podemos ter vida, vida em abundância e vida eterna. Irmãos, como é precioso pensar sobre a eternidade. A gente não pensa muito porque muitas das vezes tem medo da morte, não sabe o que vai acontecer. Se você pensar na eternidade, você não vai mais ter medo. Você vai ver como é bom viver aqui, sabendo que aqui vai ser bom e lá vai ser melhor. Aleluia. Então, Ele nos fez justiça, nos deu tudo que nós precisávamos, nos levou, quer dizer, carregou aquilo que era para nos prejudicar. Ele foi no nosso lugar. 1 Pedro 3,18, eu já falei que Ele nos livrou da morte. E eu quero que você abra em Hebreus 2, aí pertinho. 14, 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, Ele aniquilou, te tirou do império de morte. Ele tirou o poder que Satanás tinha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele não tem mais poder, domínio contra mim e contra você. Ele vai querer te dizer que isso não é verdade. Ele vai querer te dizer que ele tem lugar ainda na sua vida, mas ele não tem. E não dê. Porque só quem pode dar é você e eu. Mas ele não tem mais lugar. Então, quando ele tentar entrar por algum lugar, porque ele não entra pela porta, porque ele é ladrão, mentiroso,
Ei, você tem autoridade para dizer, aqui não. Sai em nome de Jesus. Você pode se posicionar, por isso é importante você saber o que Jesus conquistou para você, o que você tem, o que você pode. É precioso demais, irmãos, você precisa e eu ter consciência disso, porque só se posiciona quem tem consciência do que tem ou do que pode. Você não chega numa empresa e começa a mandar. Por quê? Porque você tem a consciência que aquela empresa não é sua. Mas se a empresa for sua, você não vai deixar ninguém entrar lá e bagunçar de qualquer jeito. Você vai colocar no seu padrão. Ninguém entra na sua casa e faz o que quiser. Porque lá é a sua casa. Você manda. Ou deve mandar. Se posicione. É a sua casa. Não é as pessoas que chegam e mandam do jeito que elas querem. Então, se você deixar, o diabo vai chegar e fazer a maior bagunça no seu lar. Então, você pode dizer, ei, aqui não. Aqui não tem lugar e nem espaço para você, porque aqui reina Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Colossenses 2. Colossenses 2, 14. Coloca aí, por favor. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então havia ali uma dívida que o diabo queria cobrar. E Jesus disse, ei, eu levo essa dívida, pode rasgar, eu estou pagando, pode deixar eles livres, porque eu pago a conta deles. Jesus pagou a minha conta e a sua. Aleluia. Eu quero que você abra em Lucas 24. Jesus pagou a minha conta e a sua conta. É por isso que você vê pessoas celebrando. E aí você acha estranho, porque ele entendeu que ele ia para o inferno. Ele entendeu que ele era preso e agora ele é livre. Irmão, só sabe o valor da liberdade aquele que um dia já foi preso. Aí esse dá valor à liberdade. A gente anda para lá e para cá e nem percebe. Mas alguém que um dia passou preso em alguma situação. E quando eu falo preso, é preso fisicamente em algum lugar. Mas também é preso em algumas situações. Uma vez, eu me lembrei, esses dias, eu dei uma dor na minha perna. O médico falou que era nervo ciático lá. Irmãos, eu fiquei um mês deitada e eu não podia nem assim me mexer. Porque doía tanto, que eu queria ficar só em uma posição e nem piscar, porque era muita dor. Então, eu fiquei um mês presa a uma cama. Eu tinha minha filha pequena na época. E como é ruim estar preso em algum lugar. Não poder sair do lugar, não poder se movimentar, não poder nem se virar, não podia nem me virar de posição. E cansa ficar deitado só de um jeito. Porque doía demais. Então, quando você começa a andar novamente, quando você começa a se movimentar, você fala, Senhor, obrigado. Como é bom ter as minhas pernas, como é bom ter o meu corpo, como é bom andar, como é bom poder sair. Então, só dá valor à liberdade quem um dia foi preso. E um dia nós fomos presos. Então, nós devemos celebrar a nossa liberdade. Você deve celebrar a sua saúde, você deve celebrar que você pode andar para lá e para cá. Esses dias tinha um grupo de pessoas lá na frente da minha casa, estava ali mexendo lá, e quando eu saí, eu vi que os rapazes, eles estavam com tornozeleira, era da presídio, estavam trabalhando. Então, imagine para eles, quanto tempo talvez alguns deles não saíam de lá, daquele lugar, preso, e aquele dia eles estavam ali fora um pouco. Como eles deveriam estar celebrando, e nós, eles foram felizes da vida, embora. Então, celebre a sua liberdade. E eu estou falando da liberdade de ir e vir, eu estou falando da liberdade que Cristo conquistou, eu estou falando da sua saúde, eu estou falando da sua riqueza, eu estou falando da sua salvação, de tudo que Jesus conquistou para você. Celebre todos os dias, celebre na sua casa. Acorde de manhã dizendo, Senhor, obrigado, eu sou livre. Livre do pecado, livre da morte, livre das enfermidades, livre do sistema desse mundo. Porque hoje eu sei qual é o meu sistema, é o sistema do reino. Amém? Você abriu aí, Lucas 24? Eu vou ler do versículo 1. Diz assim, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando,
não acharam o corpo do Senhor Jesus. Você perdeu uma ótima oportunidade de dar um brado de vitória, porque você já sabe por que elas não acharam. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Irmãos, essa é uma declaração que eu amo demais quando eu leio, quando eu falo. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo, por minha causa e por sua causa. Ele ressuscitou porque Ele te ama. Aleluia. E sabe, irmãos, Ele ressuscitou e Ele te levou para um lugar quando Ele ressuscitou. A gente vai chegar lá. Nós vamos ler. Ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos andar agora mais livremente, mais facilmente. O caminho que era um caminho de pecado, de morte, Ele agora pavimentou para que você pudesse andar no caminho de liberdade, justiça, paz, alegria. Agora você pode desfrutar do reino e não mais viver uma vida de império. Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele te deu autoridade, poder e habilidades para que você possa e eu sair de toda e qualquer situação que venha contra mim e você. Não tem nada, irmãos, que pode te parar, não tem nada que pode te derrubar, nada. Porque o maior está com você. Porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque você já é salvo. Então, a gente precisa somente entender essa verdade e acolher ela com mansidão, como a palavra de Deus diz. Ele vive para que eu e você se pareça com vida. Para que eu e você desfrute da vida. Para que a nossa família se pareça com vida. Para que o nosso casamento se pareça com vida. Para que as suas finanças se pareçam com vida. Para que o seu trabalho se pareça com vida. Para que tudo onde você for gere vida. Amém. Aonde um cristão passa, irmãos, tem que brilhar. Amém. Tem que gerar vida. Tem que ter alegria, tem que ter prazer de você estar lá. As pessoas têm que ficar felizes de você estar do lado delas. Não é porque você é legal, é porque você carrega a presença. É porque Ele está vivo e Ele vive em você. Aleluia. Em Êxodo, e eu vou terminar com esse texto. Coloca aí para ficar mais rápido. Êxodo 3, versículos 7 e 8. A Bíblia fala que Deus, Ele veio ao encontro do seu povo. Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 7. Deixa eu abrir na minha. Êxodo 3, versículo 7 diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a terra do Caneu, o Eteu, Amorreu, Ferizeu, Eveteu e Jebuseu. Deus veio para o povo de Israel. Deus veio para tirar eles da escravidão. Amém. Em Cristo, Deus enviou Jesus, João 3,16. Jesus veio para tirar eu e você dessa servidão. Amém. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus desceu do céu para fazer a sua igreja subir. Amém. Jesus desceu por sua causa. Mas Ele não desceu para Ele subir. Ele desceu para levar a igreja. Ele desceu para que eu e você subíssemos. Subisse nas finanças, na saúde, na paz, na alegria. Ele veio por mim e por você. Ele estava lá, irmãos. O que Ele fez no Velho Testamento era a sombra do Novo. Então, Deus veio, subiu o povo para um lugar que manava leite e mel. Jesus estava lá com o Pai, desceu,
completou toda a obra da cruz, levou-nos para estar com Ele, porque você já está em Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais e a sua igreja é o corpo de Cristo, então você espiritualmente já está lá. Você já aprendeu isso em realidade da nova criação. Seu corpo está aqui, mas espiritualmente você está lá, assentado com Ele. Então Ele desceu para que você e eu possamos subir. Então, viver uma vida a menos daquilo que Deus projetou para mim e para você não está no pacote do Senhor. A gente só precisa vivenciar essas verdades. A gente só precisa crer nessas verdades. Aleluia. Efésios 2:4. Eu falei que ia encerrar, né? Efésios 2:4, eu vou terminar aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, passa para o próximo. Estando nós mortos em delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Amém? Então você aprendeu que você é livre, que você não precisa mais andar com medo, você não precisa andar mais em pobreza, em trevas, em morte, em nada dessas coisas, porque Cristo já te libertou. E Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, de fato, desfrute disso. Sua salvação foi cara demais. Não deixa as coisas desse mundo corromper a sua vida, a sua salvação. Sabe? Valorize a sua salvação. Sabe? Vivencie aquilo que Cristo conquistou para você. Amém? Você pode ficar de pé?